Caros colegas e amigos, estou aqui em São Francisco, no Congresso Americano de Psiquiatria de 2019, e hoje, no dia 20 de maio, eu vou mostrar agora assim, uns highlights de algumas aulas que eu assisti, que achei bastante interessante. Então, a primeira mesa que assisti foi sobre burnout em médicos. Então, foi uma mesa assim, estupenda, excelente, falando sobre a questão do burnout com pessoas muito importantes na área, né? Principalmente a Maslach, que desenvolveu a escala de burnout e que desenvolveu o principal conceito mais aceito do que seria o burnout, né? Então, o burnout não é um diagnóstico, ela não acha que seja um diagnóstico, na verdade é uma descrição de uma situação que envolve uma condição crônica, né? E que pode levar a consequências danosas e estão relacionadas ao trabalho. Então, ela divide em 3 dimensões principais. A primeira dimensão seria de exaustão, né? Que seria uma resposta individual ao estresse, né, da própria pessoa, né? Teria um componente, uma dimensão que ela chama de cinismo, que seria a reação negativa ao trabalho, começar a achar que o trabalho não vale a pena. E a questão da ineficiência profissional, no sentido de ter uma autoavaliação negativa, de que achar que não é mais competente, que não é uma pessoa que tem um valor para o trabalho, né? E em profissionais de saúde, tem toda essa questão associada do burnout com má qualidade do cuidado ao paciente, né? Mais erros médicos, né? E mais disfunção de relacionamentos com os colegas, e acaba associando com maior risco de abuso de drogas, de depressão, de suicídio, né? Sendo que não pode se dissociar. Existe no burnout a questão do indivíduo, né? Então, e a questão do trabalho, né? Então, é uma interação dessas duas questões que criam a situação, e não basta só você cuidar do indivíduo, tornar o indivíduo mais forte, resiliente, mais capaz, né? Precisa também mudar o trabalho, né? Mudar para melhorar o ambiente, melhorar as condições de trabalho. Em geral, nos estudos com profissionais de saúde, 30% eles estão realmente engajados, plenos, satisfeitos com o trabalho. Apenas 30%. 15% estão em burnout franco, né, com todas as 3 dimensões presentes. Quando só tem uma das dimensões, você tem um profissional que não está nem tão engajado, nem tão pleno, né, nem tão confiante. Então, já não é uma situação ideal também. Para ter soluções para essa questão do burnout nos profissionais de saúde, existem várias possibilidades e sugestões, né? Então, precisaria ter um trabalho para definir uma carga de trabalho sustentável, né? Um trabalho que permite escolhas, permite ter controle sobre o que está fazendo, né? Sobre o que vai fazer. Então, o profissional precisa se sentir no controle da situação, né? Ele precisa receber recompensas, precisa receber reconhecimento, né? Então, tem que ter esse feedback do trabalho. Precisa ter uma comunidade do trabalho que seja apoiadora, né? Então, a rede social no trabalho que possa dar suporte, né, para situações difíceis, né, que cada profissional se envolve, né? Precisa ter justiça no que acontece no trabalho, precisa ter respeito entre as pessoas, precisa ter equilíbrio entre todas as relações e com a relação né, do gestor, do empregador com o trabalhador, né? Então teria que ter todas essas condições bem trabalhadas para que possa diminuir o burnout e ter uma situação da maioria dos profissionais de saúde estarem relacionados a estarem com um bem-estar de trabalho, né? Então, nessa mesma mesa teve um outro professor, né, Srijan Sen, que descreveu as taxas de depressão em médicos residentes e estudantes de medicina, que são alarmantes, né? Um estudo que levantou dados de 20 mil estudantes e residentes durante
vários anos nos Estados Unidos. Ele mostrou que cerca de 30%, quase 30% de todos esses estudantes de medicina ou residentes, eles tinham sintomas depressivos importantes, né? Poucos procuram ajuda, né? E esse tem um impacto na saúde a ponto de diminuir o tamanho do telômero do DNA, que são aquelas pontas, né, com partes repetidas do DNA, que quanto menor, menor a saúde e menor a sobrevida, né? Então, principalmente nos médicos residentes que têm mais do que 75 horas de trabalho, eles têm assim, uma diminuição significativa do telômero, como se fossem perder 10 anos de vida, né? de expectativa de vida. Engraçado que o estresse para os residentes médicos é pior para mulheres, né? Principalmente porque existe um componente de responsabilidade familiar que acaba aumentando essa pressão, né? E o componente que mais prejudica, né, é a questão da exaustão emocional e uma sensação de ineficiência, né, de incapacidade. Isso precisaria ser trabalhado nos programas de residência para que isso pudesse ser minimizado e ser abordado programas de prevenção de depressão na residência. Tem uma professora muito importante, chefe médica da Associação da Fundação de Prevenção do Suicídio, né? E ela coloca com bastante clareza, né? O suicídio é um problema de saúde, né? É prevenível, é uma situação que, em geral, a depressão, se presente, né, ela potencializa o risco, né, e potencializa e viabiliza basicamente o comportamento suicida. Tem vários aspectos sociais relacionados com a suicidabilidade em profissionais de saúde, né? Especificamente a vergonha, o desespero, a humilhação que podem acontecer no contexto do trabalho em saúde, né? E também os profissionais que ficam expostos a pacientes ou colegas que cometeram suicídio, né? Então viram um estresse assim, maior, porque são profissionais que têm maior risco de conviver com esse tipo de situação, né, do que outros profissionais da área não médica. E também são profissionais que têm acesso a meios letais mais fácil, né? Então, são pessoas que têm mais facilidade de conseguir meios letais eficazes para o suicídio, que acaba sendo um grande problema. E a doutora Moutier, ela coloca que teriam várias abordagens possíveis para se diminuir o suicídio entre os médicos, né? Por exemplo, implementar a educação, a psicoeducação sobre a questão do suicídio e da depressão entre os médicos, né? Facilitar o acesso a intervenções terapêuticas, tratamentos em saúde mental, psicoterapias, etc., né? Desenvolver programas de bem-estar, né, para que os profissionais de saúde possam se sentir mais acolhidos, poder ter um ambiente mais favorável, de estabelecer relações mais saudáveis entre colegas, chefes, né, instituição, né? Ter, por exemplo, uma mentoria para ajudar a passar por esse período tão difícil que é a formação do médico, né? Que quando pega as responsabilidades reais, né, e ele tem a chance e vai acabar falhando, isso gera uma baixa avaliação da autoestima, ele gera todas as emoções negativas que podem levar ao suicídio, né? Então precisaria ter mudança de políticas nos hospitais, nos programas de residência, né, nas faculdades de medicina, para que eu pudesse criar um ambiente cultural mais seguro, mais saudável para esses profissionais, né? E principalmente abordar comportamentos tóxicos, né? Então, bullying, abuso de autoridade, que é típico, né, de hierarquias médicas, a questão de facilidade e predisposição para uso e abuso de drogas em geral. E por fim, o médico responsável pelo programa de bem-estar de Stanford, né, Mickey Trockel,
que comentou da questão da vivência da plenitude profissional, a sua importância, né, para que tenha essa questão da saúde e de diminuir o burnout, né? Então, para um profissional se sentir pleno, ele precisa estar inserido num ambiente que tem uma cultura que valorize o bem-estar do profissional, né? Que valorize a implementação de melhorias de eficiência na prática clínica continuamente, e também dá oportunidades do profissional aprender a melhorar e aumentar a sua resiliência pessoal, né? Então não é só melhorar o indivíduo, né, mas também melhorar a prática profissional que ele está envolvido, né? E essa questão da plenitude profissional, ela depende essencialmente, né, da autoavaliação positiva, né? Se você tem uma autoavaliação positiva da sua função profissional, você consegue ter essa plenitude. Se você não tiver essa autoavaliação positiva, se tem uma autoavaliação negativa, você acaba tendo uma saúde muito piorada, né? Então, para ter essa mudança de paradigma mental, né, isso sugere uma estratégia de crescimento mental, que na verdade é reajustar expectativas em relação ao que ele espera do seu desempenho, né, revalorar o seu desempenho. Então, quando você errou, você tem a oportunidade de discutir isso e não levar isso como culpa, mas sim como fazendo parte do processo do aprendizado, né, aceitar apoio e se dispor a apoiar as outras pessoas. Então, foi esse conjunto de 4 palestrantes de alto nível, né, apresentaram um conjunto de informações muito interessantes sobre o burnout, sobre o estresse e a prática do médico, tanto estudante de medicina, no médico em treinamento para residente e no médico em geral. Isso foi bastante interessante.